Graças a paz, sejam todos muito bem-vindos ao nosso IBcast. Eu sou o pastor Pedro Luz, pastor da Igreja Batista Coinonia, mais carinhosamente conhecida como IBK, e esse é um espaço que nós criamos para termos conversas edificantes, conversas de fé, conversas profundas, e eu tenho absoluta certeza que esse tempo aqui, os episódios que iremos gravar aqui, vai, sem dúvida alguma, abençoar profundamente a sua vida. A nossa ideia aqui, com esse IBcast, é simples, trazer pessoas que acrescentem à sua vida sobre temas relevantes, que falem sobre o reino de Deus, sobre as verdades eternas e imutáveis da palavra de Deus. E hoje, para nossa alegria nesse primeiro episódio, eu tenho a satisfação, a alegria de ter conosco o pastor Rafael Abdala. Ele é pastor da Primeira Igreja Batista de Guarapari, no Espírito Santo, formado em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo, formado em Teologia com MBA em Liderança e Gestão, além de atuar como professor em seminários teológicos e na formação de novos líderes. Recentemente, ele foi eleito presidente da Convenção Batista Brasileira, representando assim uma nova geração de liderança dentro da igreja no Brasil. Casado com Ana Paula, pai do José, o pastor Rafael Abdala tem dedicado a sua vida ao ensino da palavra, à propagação de um evangelho puro e simples, pastoreando a Igreja Batista de Guarapari há 8 anos. Pastor, seja muito bem-vindo. Obrigado, pastor Pedro. Eu quero agradecer por essa oportunidade tão preciosa de estar aqui na IBK. Quero saudar cada um que nos assiste nesse podcast. O tema é muito especial. O nosso amigo pastor Pedro é muito especial, então tenho certeza que teremos uma conversa muito abençoadora. Amém. É uma satisfação ter um amigo aqui. E hoje, a nossa conversa, ela vai girar em torno de um tema extremamente importante: liderança. Mas não apenas liderança como o mundo ensina. Vamos falar sobre liderança à luz da Bíblia. O que é ser líder segundo Deus? Como a Bíblia nos ensina sobre a formação de líderes? Como viver liderança na igreja, na família, na sociedade? Pastor Rafael, seja muito bem-vindo e eu quero passar aqui a palavra a você para que a gente possa iniciar esse assunto que, sem dúvida, vai enriquecer a todos que irão assistir. Hoje se fala muito sobre liderança no mundo, mas o que realmente define um líder, segundo a Bíblia? A Bíblia não começa falando de cargos, mas começa falando sobre responsabilidades. Gênesis 1:28 vai nos ensinar que Deus coloca o homem para governar, cuidar e administrar. No Éden, lugar de delícias, um lugar perfeito, e a missão que Deus coloca para o homem é essa. Liderança é servir. A palavra de Deus diz, Paulo aos Gálatas, que nós devemos levar as cargas uns dos outros e assim cumpriremos a lei de Cristo. Portanto, liderança não é sobre cargo, é sobre carga. Os cargos são passageiros, alguns são até vaidosos, mas as cargas são permanentes. A marca de uma liderança cristã é o serviço. É claro que eu preciso concordar com a leitura, vamos dizer assim, secularizada de liderança, quando diz que liderança é influência, liderança é influenciar pessoas. Isso é verdade. Quanto maior a abrangência da sua liderança, mais pessoas você vai conseguir influenciar. O que vai diferenciar uma liderança cristã de qualquer outro tipo é o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, que mesmo sendo Deus, segundo a leitura de João 13, ele se abaixa, ele pega a bacia, ele pega a toalha, ele pega a água e ele lava os pés sujos dos seus discípulos, inclusive do traidor. Esse gesto de serviço, esse gesto de esvaziamento de si mesmo, que Paulo, o conceito grego da kenosis, de Paulo aos Filipenses, o autoesvaziamento. Isso é o melhor exemplo para nós de liderança. Não é sobre ser um chefe, é sobre ser um líder. Portanto, à luz do Evangelho e à luz daquilo que nós acreditamos, liderança é serviço. Liderança não é apenas autoridade. Liderança é responsabilidade espiritual. Liderança começa com caráter. E a pergunta que põe para o pastor é: o que diferencia um líder bíblico de um líder comum? Um líder precisa de título para liderar, porque muitos querem posição, mas não querem responsabilidade.
A liderança à luz do evangelho, ela coloca o caráter acima do carisma. Okay? O caráter ele precede o carisma. É evidente que no exercício da liderança, pessoas se destacarão pela sua aptidão, pelo seu talento e pelo seu carisma. Mas o caráter, no que diz respeito a uma liderança cristã, ele sempre vai vir antes do carisma, ele sempre vai vir antes da competência. Quando você vai formar uma equipe, por exemplo, você precisa formar essa equipe contratando o caráter e treinando as habilidades. Há quem contrate a habilidade na expectativa de treinar um caráter. Isso nunca vai funcionar, porque o caráter, ele é a obra, você tem ou você não tem um bom caráter. Então você contrata um caráter, ainda que não tão habilidoso, e você treina as habilidades dessas pessoas. Por isso, numa liderança cristã, o nosso foco é o caráter. Agora vamos dar um pouquinho além, porque a expressão caráter, ela pode ser usada em qualquer meio. Nós precisamos de líderes que sejam cheios do Espírito Santo. A palavra de Deus diz, né? Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Todo crente em Jesus, nós cremos, tem o Espírito Santo. Paulo disse aos Efésios que nós somos selados por esse Espírito. Mas nem todo crente é cheio do Espírito. Porque ter o Espírito, todo salvo tem. Ser cheio do Espírito é aquele que busca o processo de santificação e que busca o enchimento do Espírito. Então, um líder cristão, ele precisa sim de caráter, mas um líder cristão precisa ser cheio do Espírito Santo. Sobre a sua segunda pergunta, os cargos, as nomenclaturas, elas existem porque precisa de uma hierarquia. A Bíblia está cheia delas. A Bíblia fala de pastores, a Bíblia fala de diáconos, a Bíblia fala de presbíteros, a Bíblia fala de bispos, a Bíblia fala de nomenclaturas, não apenas no sistema religioso, mas fora dele. Jesus curou o servo de um centurião romano. Centurião, alguém na hierarquia militar de Roma, comandava uma centúria. Então, os cargos, eles são necessários. Postular a hierarquia é necessário. Agora, a pessoa não pode sentir que é o cargo que tem. Na minha pouca experiência, eu tenho aprendido que as pessoas que mais almejam são as que menos conquistam, que geralmente aquele que está despretensioso acaba sendo chamado por Deus. Perfeito. A gente tem na palavra de Deus exemplos fortes de liderança. Moisés, líder que aprendeu no deserto antes de liderar o povo, sua vida é dividida em 3 fases de 40 anos. 40 anos no palácio, 40 anos no deserto de Midian e depois 40 anos libertando o povo de Israel do cativeiro egípcio. Josué aprendeu servindo antes de liderar. Josué nasce no período de escravidão, vai caminhando ao lado de Moisés, depois se torna um general de guerra, então substitui Moisés. Davi, ungido antes de assumir a posição. Jesus, o maior líder da história, como você muito bem citou, pastor, lavou os pés. Não veio para ser servido, mas veio para servir. O que coloca aqui, para que a gente possa desenvolver, primeira coisa, o que todos esses líderes têm em comum na sua ótica. Porque Deus prepara líderes antes de promovê-los. E qual o perigo de alguém liderar sem preparo? Perfeito. O que todos esses exemplos que você citou têm em comum é que todos, absolutamente todos, foram chamados por Deus. Nós não podemos negligenciar à luz da nossa fé esse argumento de que é Deus que chama. O ofício pastoral não é alguém que acorda um dia e diz, eu resolvi ser um pastor. Não, não. É Deus que chama. Via de regra, agora afunilando um pouquinho para a questão pastoral, nós entendemos que o chamado pastoral ele consiste em pelo menos 2 pilares. A consciência inequívoca de ter ouvido a voz de Deus e o reconhecimento da comunidade, o reconhecimento da igreja. Então você tem um rapaz talentoso que ele fala bem, ele discursa bem e ele é bem relacionado. A comunidade o reconhece como tal, mas se ele não ouviu claramente o chamado de Deus, não é um vocacionado. Mas se o inverso acontece, eu tenho alguém
que jura para todo mundo, jura é uma força de expressão, que garante para todo mundo que Deus chamou, Deus me chamou, eu vou ser um obreiro, eu vou ser um pastor, vou trabalhar na obra, mas ninguém o reconhece como tal. Nós temos aí uma dificuldade também. Então, é necessário o reconhecimento da comunidade e é necessário o chamado de Deus. É lógico que uma coisa pode acontecer primeiro que a outra. Vamos dar um exemplo dentro dos que você citou, Davi. Davi não tinha o reconhecimento na casa de seu próprio pai. Exatamente. Ele era o último. Vai para o Eliabe. Não, é o Davi. Deus chama. Deus chamou, agora todo mundo reconhece o reinado de Davi e todo mundo reconhece esse homem, apesar das suas falhas na paternidade, como qualquer ser humano tem as suas falhas, ninguém tem dúvida de que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Então, o que todos esses têm em comum? Deus o chamou. Isso é muito importante para a liderança cristã. Nós precisamos ter a consciência de quem nos chamou. Segundo, o que todos eles têm em comum, foram preparados por Deus. Eu gosto do exemplo de Abraão, quando lá em Gênesis capítulo 12, a palavra de Deus diz, né? Abraão sai da sua terra, da sua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu gosto de pensar o seguinte, Abraão perguntando, onde é que está o mapa? Onde é que está o GPS? Deus falando, meu filho, caminha, caminha, caminha. Mas, Senhor, para a direita, para a esquerda, para frente? Não, só caminha, caminha. Senhor, mas para onde eu vou? Aí, daqui a pouco, tem um desentendimento com Ló e, Senhor, eu não tinha que ter trazido Ló, né? Eu não mandei você levar o Ló, tá com problema aí agora, né? O que eu faço? Vai para um lado e o Ló para o outro. Mas para qual lado eu vou e para qual lado o Ló vai? Não importa, meu filho. Manda o Ló escolher um lado, você vai escolher o outro lado. E não importa se você vai para cá ou para cá. Eu sou o mapa. Eu sou o direcionamento. Então, Abraão precisa entender que o mapa é Deus. O mapa não é Guarapari ou Maceió, o mapa não é Brasil ou Estados Unidos, o mapa é Deus. O lugar mais seguro do mundo é onde Deus quer que você esteja, é o centro da vontade dele. Então, o que todos esses líderes têm em comum? Primeiro, foram chamados por Deus. Segundo, não tinham agenda própria, tinham a agenda de Deus. E esse é um perigo para nós, pastores, digo isso como um pastor da nova geração, querer ter uma agenda própria, querer ter uma agenda de sucesso próprio, uma agenda de performance pública própria, uma agenda de fama própria, uma agenda de enriquecimento próprio. Nós precisamos cumprir a agenda de Deus. Não somos nós que temos uma agenda para Deus validar. É Deus que tem uma agenda e pela misericórdia dele nós somos incluídos. Na sua experiência de ministério, no tempo de ministério que tem, você poderia destacar para a gente como algo extremamente perigoso de alguém que lidera sem ter sido devidamente preparado? O que é que o pastor já viu no seu tempo de ministério, de pessoas que começam falando do ministério pastoral mesmo, sem estar devidamente preparado? Duas coisas para te responder. Primeiro, nós identificamos em alguns vocacionados, e vamos entender aqui o vocacionado, aquele que almeja o ministério, aquele que almeja a liderança. Nós identificamos que alguns não têm paciência para o tempo do preparo. Eles já querem começar no púlpito. E você sabe tão bem, melhor do que eu, que o púlpito é uma parte que a gente aparece ali na frente do nosso povo. Tem uma parte que ninguém vê, que é onde o Senhor nos molda, onde estão as nossas lágrimas, né? Tem a inspiração e tem a transpiração. O Russell Shedd dizia o seguinte, que as marcas do ministério não são as condecorações, são as escoriações. Condecorações, qualquer pastor que faça o trabalho dele bem feito na cidade vai receber um monte. Plaquinha, homenagem, e tudo isso é muito honroso. Minha fala é honrosa. Mas não são as condecorações que definem o ministro, são as escoriações. E aquilo que você está chamando de preparo é isso. É a fase de entender que para chegar no púlpito tem que começar de um trabalho que seja humilde, que seja relevante e que se aproxime das pessoas. Quem não tem a motivação e quem não tem, eu diria, a humildade de bancar o próprio preparo, de se submeter ao processo, não está apto para a liderança cristã. Quem questiona as fases do seu preparo
não está apto. E aqui, me permite ser muito claro, não existe liderança ilesa a questionamento. É bom que eu seja questionado. É bom que eu seja criticado. E das muitas críticas que já recebi, algumas eu reputei injustas, mas outras eram coisas que eu precisava ouvir. Eu não sou perfeito. Quando eu digo que aquele que espera liderar não pode ser um questionador do processo, é porque quando eu questiono um processo do meu preparo, eu estou dizendo que já estou pronto e que quem está me preparando deveria estar no meu lugar e eu no lugar dele. Então a gente precisa dividir as coisas. Quem espera a liderança precisa se submeter ao processo. Não fazê-lo é tornar-se um líder que não vai agradar o coração de Deus. Perfeito. Então, assim, se me permite, né, o podcast é algo pessoal. Eu assumi a igreja com 23 anos, mas eu exercia serviço à igreja desde os 12, ok? Eu não sou filho de evangélicos, eu batizei meu pai antes dele falecer, batizei minha mãe, batizei a minha avó, fui o primeiro de casa que o Senhor Jesus encontrou, depois Deus transformou a nossa família, passamos por muitas restrições, não é o foco aqui hoje, mas o fato é, desde a minha conversão, eu fui 12 anos. Ministério de data show na época, né? Hoje o pessoal já tem telão, não sei nem se usa PowerPoint mais, mas PowerPoint. Depois eu fui consagrado ao Ministério Diaconal, visitei muita gente. Quantos anos? Com 16 anos. 16 né? anos. Então, quando eu chego 23 a assumir a igreja, eu já tenho uma folha de serviço prestado à minha comunidade local. Quando, pela graça de Deus e pela misericórdia dele, fui eleito presidente da Convenção Batista Brasileira, agora recentemente, eu já tenho 2 mandatos de presidente na minha convenção estadual. Então, assim, ninguém chega sentando na janelinha. Por mais que, mesmo assim, eu considere os processos da minha vida precoces, isso é, eu mesmo falando sobre mim, considero alguns processos precoces, eu creio que a mão de Deus está em tudo. Mas agora, o preparo é absolutamente necessário. Aí não é porque eu tenho 31 anos que agora um rapaz de 31 anos vai achar, não, eu vou assumir a igreja porque eu tenho condições. Você tem condição de assumir até com 15, desde que tenha o preparo necessário. Certeza. Perfeito, pastor. Agora eu quero levantar aqui uma questão, falar sobre liderança dentro do corpo de Cristo, observando os seguintes pontos. Liderar pessoas exige amor. Liderar não é controlar, manipular. Liderança é pastorear. E a pergunta que eu lanço aqui é: o que significa liderar pessoas na igreja de forma prática, na sua visão? Qual o maior desafio de um líder espiritual hoje? E como evitar orgulho e a vaidade na liderança? Primeiro, nós precisamos entender que unidade não é uniformidade. Unidade não é uniformidade. As pessoas são diferentes. Com certeza. O senhor está com auditório ali para mais de 2.000 pessoas. Tem mais de 2.000 pessoas diferentes, origem diferente, pensamentos diferentes, histórias de vida diferentes, grau de escolaridade diferente, tudo diferente. Então, unidade não é uniformidade. Okay? A igreja precisa ser unida, mas a igreja é um conjunto de pessoas diversas. O líder que não consegue entender o contraditório, o líder que não consegue entender uma crítica, o líder que não consegue entender as diferenças entre as pessoas, não vai subsistir. Segundo, Tiago diz uma coisa muito interessante na Bíblia acerca dos relacionamentos, das crises relacionais. É que muitas vezes as guerras que existem entre as pessoas é em razão das guerras que existem dentro das pessoas. Então as pessoas estão com guerras dentro delas mesmas. O líder cristão precisa trabalhar, vamos chamar isso de uma manutenção preventiva, para ajudar o seu povo a lidar consigo mesmo. Porque as pessoas que mais dão problema dentro de um rebanho são as que menos resolvidas são consigo mesmas. Então eu preciso ter esse trabalho. E como é que é esse trabalho? Esse trabalho é o protocolo básico da nossa fé. Oração, disciplinas espirituais, pregação do evangelho. Okay? Orgulho e vaidade. Pessoa, para ter orgulho, ela não tem 2 noções. Primeiro, ela não tem noção de quem ela é.
Segundo, ela não tem noção de quem Deus é. Explico. A pessoa, para ter orgulho, não tem noção do tamanho de Deus. Porque quem tem noção mínima de quão grande é o nosso Deus não tem como ser orgulhoso. E segundo, a pessoa que tem orgulho não tem noção de quem é. Porque depois de Gênesis capítulo 3, nós já nascemos com pecado entranhado no nosso DNA. Só eu e você sabemos quem somos. A pessoa que se quer dar orgulho perdeu a noção de quem é. Perdeu a noção da dependência diária que precisa ter do Espírito Santo para manter uma vida coerente com aquilo que prega. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 2 e 3, ele vai dizer: Pastorei o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que vos foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Diante desse contexto, qual é o desafio do líder espiritual hoje? A gente não pode manipular, a gente tem que liderar pelo exemplo. A igreja não é nossa, o rebanho é de Deus. A recompensa vem do dono da igreja para nós. Ao fazermos algo, precisamos fazer por princípio, não por esperar nada em troca, nem considerar que os outros nos devem alguma coisa. Então, na sua lida, pastor, na sua caminhada, qual o maior desafio que você considera de um líder espiritual hoje? Na minha opinião, pastor, o nosso maior desafio é se desfazer do senso de merecimento. Quando a pessoa se torna um bom líder, e bons líderes geram, via de regra, bons resultados. E quando nós começamos a ver bons resultados da liderança, pode ser que sopre no nosso ouvido que nós merecemos alguma coisa. Pode ser que sopre no nosso ouvido que foi construída alguma coisa pela força do nosso braço. Para mim, o maior desafio de uma liderança espiritual é entender que não há merecimento em nós, é tudo pela obra da graça. Imagina o senhor que alguém assume uma igreja de 15 pessoas e que 5 anos depois houve um sopro do Espírito, tem 15 mil pessoas lá. O maior desafio do líder é ver aquelas 15 mil pessoas e dizer assim: isso não tem nada a ver comigo, isso tem tudo a ver com o Senhor. O maior desafio do líder é chegar domingo à noite, ver um auditório lotado e olhar para aquele auditório lotado que quer ouvir a palavra de Deus, que quer participar da celebração e dizer: isso não tem nada a ver comigo, isso tem tudo a ver com a graça de Deus. Porque na carreira não religiosa, o mérito é importante, claro. Eu não advogo contra a meritocracia. Pelo contrário, a palavra de Deus diz: quem não quer trabalhar, não coma. A minha ideia não é contra a meritocracia. Eu tenho dificuldade em entender a meritocracia dentro do reino de Deus. Porque dentro do reino de Deus ninguém merece nada. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das vossas obras para que ninguém se glorie. Então, no mercado, os CEOs, as pessoas que dirigem, ali realmente é meta, é cumprimento de meta, é merecimento, ganha mais quem está no cargo mais elevado e etc. Nós, na liderança espiritual, temos o grande desafio de entender que a obra de Deus avança não por nossa causa, mas apesar de nós. E, sobretudo, quando a liderança dá certo, quando as coisas acontecem, quando a notoriedade chega, o maior desafio é olhar e dizer: eu não tenho mérito nenhum nisso, é tudo obra da graça de Deus. Glória a Deus. Agora, liderança fora da igreja, uma aplicação prática. Liderança no trabalho, liderança na família, liderança na sociedade de uma forma geral. Um cristão, ele deve liderar no ambiente profissional, como viver princípios bíblicos em ambientes difíceis. A Bíblia prepara pessoas para liderar fora da igreja. Nós temos o exemplo de José no Egito, nós temos o exemplo de Daniel na Babilônia, nós temos a palavra de Jesus em Mateus capítulo 5, verso 16, assim: brilhe a vossa luz diante dos homens. Então, o que é que o pastor tem a falar sobre isso? Um cristão deve liderar no ambiente profissional, a partir do que a palavra ensina, como viver a palavra em ambientes extremamente difíceis.
Dois princípios que podem ajudar o nosso povo. O primeiro deles eu aprendo com o profeta Elias. No primeiro livro dos Reis, capítulo 17, do verso 8 ao verso 24, Elias está em Sarepta, que pertence a Sidom. Sidom é terra de Jezabel. Jezabel é filha de Etbaal I, que é rei de Sidom. E Deus manda Elias para a terra que gerou a mulher que, casada com Acabe, desvirtuou o reino de Israel. Então Deus manda o profeta Elias para uma terra de origem pecaminosa, de uma terra absolutamente desarraigada dos princípios do reino. E não foi Elias que mudou por ir para lá. Sidom viu milagres porque Elias estava lá. Elias não virou um idólatra porque foi para Sidom. Sidom viu milagres porque o profeta estava lá. Então, o primeiro princípio não é o ambiente que faz você, é você que faz o ambiente. Você pode estar em qualquer universidade do mundo, em qualquer repartição pública do mundo, em qualquer iniciativa privada do mundo. Não é o ambiente que faz você, é você que faz o ambiente. Segundo princípio importante para os cristãos no ambiente de trabalho, no ambiente secular: relacionamento. A pessoa que segue a Jesus era para ser especialista em se relacionar bem. Era para ser a menos problemática relacionalmente, porque nós seguimos ao mestre que nos ensina a, se formos esbofetear de um lado do rosto, oferecer o outro. Nós somos discípulos daquele que diz que se alguém te compelir a caminhar 1 milha, você deve fazê-lo mais uma vez. Nós seguimos um livro que diz que nós devemos pagar o mal com o bem e não o mal com o mal. Então, relacionamento é a palavra-chave. O discípulo de Jesus, em qualquer ambiente de trabalho, precisa se concentrar em bons relacionamentos. Daqui a pouco, aqui na IBK, eu quero pregar sobre isso. E direi exatamente o que vou dizer aqui. A pessoa com o melhor currículo consegue um emprego. O jeito como ela se relaciona, ela é demitida. O melhor currículo garante a porta de entrada. A forma como a pessoa se relaciona, se conecta, garante a porta de saída. O Max Geringer diz o seguinte: você é contratado pelo que sabe e demitido pelo que é. Você é contratado pelo que sabe e demitido pelo que é. Me desculpe quem discorda de mim e não tem problema nenhum. Eu conheço gente muito competente, muito inteligente, muito estudada, que não foi a lugar nenhum. E conheço muita gente mediana, sob o ponto de vista intelectual, que avançou avassaladoramente. Quem sou eu para julgar quem é mediano e quem não é? Mas eu estou dizendo o seguinte, que eu conheço muita gente muito titulada que não avançou. E conheço gente como eu, simples, que Deus tem dado o privilégio pela graça de avançar. Então, relacionamento. Fora da igreja, dentro da igreja, nós precisamos ser especialistas em nos relacionar bem. O pastor já pincelou algumas coisas sobre a liderança e eu quero aqui dar destaque a alguns perigos, como orgulho, vaidade, abuso de autoridade, liderança sem vida com Deus. Focando na vida pastoral, o que destrói muitos líderes? Como um líder deve proteger o seu coração? E qual a importância, qual o papel da humildade na liderança? Para ser bem claro, né, o que destrói, pastor? Outros pastores, né? Como um líder faz para proteger o seu coração? E qual a importância da humildade na prática da liderança? Pastor, no início do ministério, muito jovem, um pastor ancião, a quem eu respeito muito, me chamou e, num tom de brincadeira, disse para mim assim: no ministério, cuidado com 5 barras. Eu falei, 5 barras? Ele é. Primeiro, a barra de ouro, a barra de saia, a barra da mesa, a barra da tribuna e a cachaça de São João da Barra. São João da Barra é um município do Rio de Janeiro que é um dos maiores produtores de cachaça. E aí ele foi me explicar. Cuidado com a barra de ouro, dinheiro. Cuidado com a barra de saia, o sexo oposto. Cuidado com a barra da tribuna, o poder. Cuidado com a barra da mesa, a glutonaria.
Cuidado com a cachaça de São João da Barra, é autoexplicativo. E ele me disse isso, e apesar de ser jovem, eu entendo Provérbios, quando 2 vezes diz Salomão: não removam os marcos antigos que puseram seus pais. Nenhuma liderança prospera sem a bênção dos anciãos. Então eu acolhi isso para a minha vida. O que um líder precisa ter? Cuidado. O líder não pode responder o WhatsApp a qualquer horário. O líder não pode colocar qualquer pessoa dentro do seu carro. Não é questão apenas de fugir do mal, é fugir da aparência do mal. O diabo a gente resiste, a aparência do mal a gente foge. Ter horário, ter controle, ter disciplina, cuidar de si mesmo, ter cuidado de si. Essas blindagens, ter amigos. Quem sou eu para dizer isso? Mas vamos lá. Alguns casos de quedas que nós vimos ao longo da história de ícones da nossa fé tiveram uma coisa em comum, segundo ouço de grandes amigos meus muito mais experientes. Não tinham amigos para dizer: vai devagar, você está ficando vaidoso, vai devagar, não é por aí. Esses dias eu notei um amigo meu com uma situação que eu achei assim ruim, desagradável, e eu liguei para ele. Não sou autoridade sobre a vida dele, não. Sou amigo dele. Disse: amigo, eu recebi a notícia de que você fez isso, 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 isso. Eu acho que esse não é o caminho. Ah, é? É. Parou. Graças a Deus. Como amigos meus já viram em mim algumas atitudes e me ligaram: Abdala, aquela fala que você deu, acho que não é por aí, pode soar arrogante. Tem como rever esse discurso? Tem como rever, claro que tem como rever. Quem aqui está imune ao erro? Então, pastor, blindar o coração, cercar-se de pessoas, porque é muito comum na liderança a gente se cercar de quem fala o que a gente quer ouvir. Mais cômodo. É muito comum na liderança a gente se cercar de simplesmente de bajuladores. Nós precisamos de gente para pôr freio, para dizer: você não é tudo isso. Você vai para a sua ovelha está te aplaudindo. Você vai para uma reunião, o pessoal está te aplaudindo. Você precisa ter alguém que, ao invés de aplauso, diga aquilo que você precisa ouvir. E a humildade, pastor? Qual o papel da humildade na liderança? O princípio basilar. Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. Jesus é o exemplo máximo de humildade. Agora, a humildade não pode ser apenas um discurso. A humildade não pode ser apenas uma palavra bonita. A humildade precisa ter reflexo na vida. Não sou eu que digo que sou humilde. Esse testemunho precisa ser dado ao meu respeito. Qual é a sua principal característica? É a humildade. Não. Esse testemunho tem que ser dado pelos outros. Eu gosto de brincar com Números 12:3. Diz Números 12:3. Era o varão Moisés, em uma versão, era o varão Moisés muito humilde, mais do que todos os homens sobre a terra. Só que quem escreveu Números foi Moisés. Então eu gosto da versão da Almeida Revista Atualizada, que a palavra humildade, na verdade, é manso. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens sobre a terra. Então ele testificando sobre si a sua mansidão, porque foi acusado por Arão e Miriam, e ficou calado, teve mansidão. Ficou calado e manteve a sua mansidão. A.W. Tozer, em 5 votos para obter poder espiritual, diz: nunca se defenda. Quando o homem se defende, o homem se defende. Quando o homem abre mão da sua defesa, Deus defende o homem. Então a humildade, primeiro, é um princípio que quando você percebe que tem, é porque não tem. Alguém precisa notar isso em você. E o que nós precisamos fazer é os nossos gestos de cuidado. Eu não entendo como no reino de Deus pode existir estabelecimento de exigências. O senhor me convidou para pregar aqui na MBK, uma grande honra. O senhor me tratou e a minha família da melhor forma possível. Existem algumas comunidades de fé que não farão o mesmo que o senhor fez, não porque não querem, mas porque não podem. Se é estabelecida uma métrica de exigência, eu estou dizendo assim: eu não sirvo para qualquer público. Eu só sirvo para IBK. E esse não é o caminho. Então a humildade, ela precisa ser testificada pelos outros a nosso respeito. É o melhor testemunho. Recebi o pastor Pedro lá na minha igreja. Que homem humilde. Esse é isso.
Perfeito. E a gente não precisa rasgar cedo aqui, mas o pastor Rafael Abdala está aqui novamente porque tem caminhado assim, caminha ao lado de um homem que é uma referência na nação, que é pastor Hernandes, né? Homem também que testemunhei para ele mesmo da simplicidade, onde tem anos no evangelho, caminhada, uma vida e uma conduta ilibada, e é muito bom a gente ouvir palavras de quem a gente sabe que vive o que está falando. Pastor, caminhando para o final, eu quero fazer aqui uma pergunta para o pastor. Se alguém quer se tornar um líder segundo o coração de Deus, por onde deve começar? Eu gosto de dizer o seguinte para os jovens e para os adolescentes que estão em dúvida se foram chamados por Deus para liderar na igreja. Eu digo que se preparem. Vamos fazer um curso bíblico, entre num seminário teológico, porque se Deus chamar, Está pronto, está pronto. Se Deus não chamar, conhecimento nunca é demais. com certeza. Então, o pontapé é preparo. Mas deixa eu tratar um tema muito breve aqui. Precisa gostar de gente. Eu nunca me esqueço, parece até ilustração, mas não é. Aconteceu no gabinete pastoral da minha igreja, eu sentado na cadeira que a minha igreja me cede para sentar, o sujeito falando para mim que queria muito ser pastor, que ama pregar, que ama dar palestra, que ama dar aula, mas o problema dele é que ele não gosta de gente. Falei, meu amigo, tem que gostar de gente, tem que amar o rebanho de Cristo, tem que gostar de pessoas e gostar de pessoas como elas são. Eu sempre fui da mesma igreja. Eu não me converti na PIB de Guarapari, eu me converti na roça por meio de uma tia minha, mas uma igreja linda, maravilhosa, que tive o privilégio de retornar como pastor e abraçar a tia que fez o apelo quando eu entreguei a minha vida a Jesus, numa escola bíblica de férias, lá num distrito no interior do Espírito Santo. Mas toda a minha caminhada, eu nunca fui membro de outra igreja que não seja a minha, a que eu sou pastor hoje. Tem pessoas que me feriram? Claro que tem. Tem pessoas que eu feri? Claro que tem. E é ali que a gente aprende. Hoje eu tenho o prazer de conversar diariamente e me aconselhar com pessoas que já foram oposição a mim e ao meu ministério, que não acreditavam no ministério que o Senhor me confiou e que hoje são pessoas com quem eu converso semanalmente. Amar o rebanho de Cristo. Porque, e aqui é chover no molhado, né, pastor? Amar quem quer o nosso bem é maravilhoso, mas perceber, Deus nos deu o ministério da reconciliação, trazer para perto, não anular pessoas. É lógico, eu não aconselho nenhum líder a financiar deslealdade. Deslealdade a gente não financia. Tem coisas que, para o bem da igreja, ou nós precisamos agir, ou vai ter ruptura, ou nós precisamos agir cirurgicamente, ou o rebanho vai ser prejudicado. Não, não estou dizendo de leniência nem de conivência com deslealdade, mas é aprender a amar até quem por um momento não quer a gente bem. Então, qual é o pontapé inicial? Vamos lá, preparo, vá se preparar. Agora, perceba se você gosta de gente. Porque se na sua personalidade, é lógico que Deus pode mudar tudo. Se no seu jeito de ser, gente não faz parte do roteiro, talvez seja outra coisa que Deus está reservado. E os dons são múltiplos. Nem todo mundo foi chamado para ser líder, nem todo mundo foi chamado para ser pastor, nem todo mundo foi chamado para ter uma posição de liderança na igreja. E está tudo bem assim. Certeza, perfeito. Caminhando para o final, vou pedir para o pastor Abdala dar suas últimas considerações. Na próxima vez que ele estiver aqui, ele vai falar sobre o testemunho pessoal dele, que é extremamente edificante, como se converteu, tudo que ele viveu, como amadureceu, como ele falou, algumas situações foram de formas bem eh, antecipadas na vida, passou por várias situações e é um testemunho edificante. Próxima vez que o pastor vier pregar aqui, porque ele vai voltar sempre aqui a essa casa, a gente vai fazer um episódio só sobre o seu testemunho pessoal. Será Tem uma honra. livro que lançou, né? Fique à vontade para falar sobre o livro e as últimas considerações, pastor. Ok. Deus tem me dado a graça de escrever. Hoje, enquanto gravamos esse podcast, tenho escrito Deus Provedor, pela editora Ragnos. E se Deus assim permitir, nesse ano de 2026, outros 3 livros serão lançados para a glória de Deus. Deus tem me dado esse privilégio também de alcançar pessoas
através da literatura. Mas minha palavra para você está em Romanos 15:13. Que o Deus da esperança te enche de toda alegria e de toda paz, por sua confiança nele, para que você transborde de esperança no poder do Espírito Santo. Se Deus trouxe você até esse link, se Deus trouxe você até o podcast aqui da IBK, é porque você precisava ouvir tudo que aqui foi dito. E eu quero te dar uma palavra de encorajamento. O mundo sempre vai ser difícil. As coisas ruins que acontecem hoje acontecem rigorosamente desde Gênesis 3, quando o homem caiu e pecou. Guerras, disfuncionalidades, não tem jeito. O que tem jeito é você cuidar do seu jardim, cuidar do seu interior e andar com esperança, porque Deus é fiel. Coisa boa. Assim nós chegamos ao final desse primeiro episódio. Fique ligado, participando e acompanhando o material que vai ser produzido. Pastor Rafael, muito obrigado. Até uma próxima e vocês fiquem ligados para o próximo episódio. Graça e paz. Deus abençoe.